programa Urbanview, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado na edição de hoje Antônio Sampaio, sócio das empresas Happy Real Estate Partners e Urbia Commercial Properties. Antônio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para todos. Muito obrigado pela sua presença. Estamos felizes aqui com você ter aceitado o nosso convite. E o nosso olhar da semana, que é o tema da edição de hoje, é Truck Stops, uma nova oportunidade de negócios em rodovias. A gente vai conversar com o Antônio aqui, entre outros assuntos, sobre o que é a lei do descanso e como ela afeta o modelo de postos de combustíveis. O que são e como funcionam os empreendimentos do tipo Truck Stop. E quais as oportunidades existentes aqui no Brasil para este nicho de mercado. Aqui ao meu lado também está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Antônio, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urbanview. Lembrando o e-mail para você participar ao vivo, olha aí, participar ao vivo com a gente aqui no Urbanview, urbanview@urbansystems.com.br. Tá aí os nossos canais na tela para você conhecer um pouquinho. E também tem a nossa enquete do dia. Como você já sabe, você que é participante assíduo aqui do Urbanview, a gente sempre faz uma perguntinha lá no site da Urban Systems que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no programa Urbanview. A pergunta de hoje é a seguinte: apoiado na lei do descanso, você acredita no potencial de espaços para caminhoneiros? Primeira opção, sim, pois a lei apresenta exigências que viabilizam este novo mercado. Segunda opção, sim, porém é necessário um trabalho de envolvimento com os caminhoneiros. E terceira opção, não, pois como outras leis brasileiras, esta poderá ser burlada. Eu aguardo a sua participação. No final do programa, o Antônio a gente vai trazer o resultado e o Antônio vai comentar um pouquinho com a gente. Muito bem, é isso aí. Instalados em pontos estratégicos com boa movimentação de caminhões e caminhoneiros, os chamados truck stops são estabelecimentos preparados para atender veículos pesados de carga e os caminhoneiros que assumiram um lugar de destaque no setor do transporte rodoviário. Nesse programa, conversando aqui com o Antônio Sampaio, que é um especialista nessa área, ele vai nos explicar as características principais desses empreendimentos, que após a lei do descanso, a chamada lei do descanso, despontam como uma nova oportunidade de negócios no cenário rodoviário brasileiro. E a pergunta que a gente tem para ele, a primeira para abrir o programa, é justamente sobre a chamada popularmente lei do descanso, que é a lei número 12.619, aprovada em 30 de abril de 2012, portanto já faz aí, nós estamos em 2015, né, já tem mais de 2 anos. A gente sabe que trouxe alguns benefícios para os motoristas de transporte rodoviário. Então o Antônio vai explicar para a gente quais são os principais benefícios, o que essa lei mudou na relação dos caminhoneiros com os transportadores. Essa lei, eu acho que ela, mais do que trouxe, ela trará benefícios, né? Quando ela efetivamente estiver atuando sobre esse contexto dos caminhoneiros, das rodovias, porque hoje ainda existe uma certa dificuldade, e é esse um dos motivos que a solução pode trazer benefícios, né? De o caminhoneiro parar, ter o seu descanso, fazer uso dessa possibilidade que a lei ofere para ele, que é exatamente para ele poder ter as horas de descanso entre cada jornada de trabalho deles. 4 horas, a cada 4 horas ele tem que parar, tem um período de horas do dia que ele pode trabalhar e outro ele tem que descansar. Tipo, ela estabelece digamos, um máximo que ele pode ficar dirigindo direto e um máximo que ele pode dirigir durante o dia ou durante a noite para ter que parar para descansar. Basicamente, a lei de descanso basicamente é isso. Né? Obviamente ela traz outros agregados, como o problema da prostituição infantil, os problemas sociais que vão ser tratados. Quando eles param, eles podem receber treinamentos, né? Tem órgãos sociais para fazer esse tipo de treinamento para os caminhoneiros, para a própria condução do caminhão, para a própria utilização da rodoviária, evitando com que ele entre nas estatísticas que são muito pesadas para esse cenário, né? O caminhoneiro, o caminhão é um meio de transporte em quantidade muito menor do que o do automóvel, mas nas estatísticas do acidente ele é responsável pela grande parte dos acidentes e muitos deles fatais, né? Agora, desculpe, de quem partiu essa ideia, né, com o nascimento desse serviço? É do caminhoneiro? Ou é da empresa, é da concessionária? Como é que funciona essa conversa toda? Na verdade, o motivador foi o problema social, alguns, né? Mas um deles é essa parte da prostituição, das crianças também, dentro das paradas dos caminhoneiros.
né? E o problema mais ainda, que é um problema social grave, porque deixa pais de família sem poder trabalhar, ou alguns acidentes fatais, né? Então você traz um problema social grande, que foi a lei. A lei foi o grande motivador dessa discussão, né? Trouxe para essa discussão os sindicatos, que alegam ou reivindicam algumas coisas, o sindicato dos caminhoneiros, das transportadoras, trouxe as transportadoras, trouxe as concessionárias, uma série de players aí para esse cenário que foram motivados a participar após a efetivação da lei, né? Muito bem. A Urban Lab, que é a divisão da Urban Systems responsável por pesquisa de conteúdos inovadores, eles fizeram lá um levantamento e o resultado dessa pesquisa mostra que as leis trouxeram exigências que as empresas, teoricamente, não estão estruturadas para cumprir. Como, por exemplo, essa que diz ao repouso diário do motorista deve ser feito obrigatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito na cabine do veículo, na cabine leito do veículo, quando o caminhão tem esse tipo de cabine leito, ou em alojamento do empregador, ou do contratante do transporte, do embarcador, que é, digamos, que é o dono do produto que está sendo transportado lá, esse é o embarcador, para quem não conhece, ou do destinatário, que é aquele que está comprando essa mercadoria, ou em um hotel, né? Há empregadores com bases ou alojamentos espalhados, pois já existe esse tipo de estrutura, quer dizer, um transportador, um empregador, ou qualquer um que seja desses digamos assim, desses players aqui, que já tenham bases ou alojamentos espalhados no país. E em relação aos postos de combustíveis, que muitas vezes oferecem espaços improvisados, há postos suficientes para que se cumpra essa lei? Não e não. Não e não. Mas com algum comentário aí, as transportadoras, as grandes, muitas delas têm bases espalhadas, até por causa da própria logística do transporte. Então elas precisam ter bases espalhadas para abastecer até os caminhões, né? Onde elas têm isso através das rotas que elas atendem. Então elas sim, nesse caso, elas podem atender o caminhoneiro, algumas têm alojamento para o caminhoneiro fazer esse descanso. Agora, não é a coisa mais usual, mas existe. Normalmente é a transportadora, nunca embarcador ou o comprador. Não, é a transportadora. Transportadora, né? que tem essa missão. E os postos, eles estão preparados? Os postos não. Os postos são postos de abastecimento só. É isso que eles Agora, têm nessa como lei objetivo. criada em 2012, a gente sabe que tem algumas redes, por exemplo, que atuam nessa coisa de postos, né? Então, algumas redes que são, me fugiu o nome agora de uma rede até que é famosa aqui, que tem bastante no estado de São Paulo, esqueci o nome, mas existem algumas redes grandes que administram esses postos de gasolina. Eles não se atentaram para, digamos, para essa oportunidade de mercado de você criar, ou eles ficaram com medo de criar estruturas de alojamento para motorista e o motorista ou a transportadora ou o embarcador não pagar isso? Não, eu acho que, não sei se eles se atentaram, não consigo responder por eles, né? O fato é que outra vez, ou mais uma vez, no Brasil, é muito pulverizado o cenário, né? Quer dizer, ou seja, você não tem nenhuma empresa dominante nesse mercado, não tem nem empresas dominantes nesse mercado. Então existem algumas iniciativas, como você colocou, tem na Dutra tem, em Minas Gerais tem, né? Você tem na Fernão Dias também. Então você tem alguns postos que a gente até tem talvez a gente discute isso um pouco mais para frente, mas tem até discussão entre o megaposto e o truck stop, o que é uma. O megaposto é um posto que tem serviços limitados, mas que atende aos caminhoneiros, e muitos deles já têm uma das coisas mais importantes para os caminhoneiros, duas, né, que é a alimentação e o banho. Então, parte desses serviços já são feitos por caminhoneiros, mas não tem muito estacionamento, as carretas ficam paradas no pátio descoberto, sem segurança, né? Elas vão parando quando dá, quando não dá mais naquele posto, elas param no próximo. Então não é uma coisa estruturada, organizada. Existem algumas iniciativas específicas nesse cenário, nesse sentido. Já que você pegou esse gancho, vamos falar de uma pergunta que a gente vai fazer exatamente, que é o que são e como funcionam empreendimentos do tipo truck stop. Então, o que caracteriza um empreendimento truck stop? Pelo menos na sua forma ideal. A grande base disso é que nós estamos falando de varejo. Nós não estamos falando do caminhoneiro, nós não estamos falando do combustível, nós estamos falando de varejo, como se fosse um shopping, né? Então, como isso funciona? É você colocar serviços, atendimento
para o cliente. Nesse caso específico, o cliente é o caminhoneiro, mas é muito específico o trabalho quando existe para o caminhoneiro, tem as operações específicas para isso. Mas, no todo, é uma prestação de serviço como se fosse um shopping aberto, né? Não é um shopping fechado. Olhar para esse público de caminhoneiro e fazer como fazem os shoppings. Quer dizer, o que o shopping normal, digamos, aqui dentro da cidade faz. O shopping, em primeiro lugar, oferece um estacionamento coberto e seguro. Então, nesse caso, não necessariamente talvez ele tenha coberto, alguma parte coberta, né? Se o camarada quiser parar numa vaga coberta e tem vaga descoberta. Assim como no estacionamento do shopping aqui tem serviço de lavar carro, pode ter serviço de lavar caminhão, tem que ter o dormitório. Então, é onde quando você vai agregando. Agora, já existe no Brasil um empreendimento que tenha sido concebido sob essa filosofia de varejo, ou seja, de falar assim, vamos planejar e implantar um truck stop? Sim e não. Sim, mas não como deveria ser. Porque não chega ao volume de operações que você poderia colocar num empreendimento desse. Então, existe grandes operadores e eles colocam, por exemplo, como eu falei aqui, uma das coisas principais, não só aqui, como no mundo inteiro, e dão muita ênfase a isso, são os chuveiros. É o banheiro para o caminhoneiro. Né? Nos Estados Unidos tem investimentos bilionários em chuveiro, porque é um atendimento básico para o caminhoneiro. Eles têm junto com isso o restaurante, onde tem a alimentação do caminhoneiro. E você aí tem um serviço ou outro, mas na magnitude que pretendemos colocar, que é a intenção de se desenvolver, não existe nenhum. E existe nem projeto? Em projeto, nós temos alguma coisa... Você como especialista da área e uma pessoa que está atenta a esse mercado, você já está procurando players no mercado para desenvolver projetos mais específicos? Porque aí você está falando, a gente falou aqui da lei, né? A lei foi um motivador, como eu expliquei. A lei oferece oportunidade, digamos assim. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente vai vivendo isso há mais de 2 anos, vivendo esse cenário, né? E aprendendo com os posteiros, aprendendo com as transportadoras, aprendendo com todo esse pessoal que atua nesse setor, e você acaba entendendo, por exemplo, que isso é muito importante para as concessionárias. Você no início não se toca disso, né? Você está olhando o caminhoneiro, eu vou atender o caminhoneiro, eu vou reduzir, vou ter até uma atividade social, vou reduzir alguns problemas e tal. Mas você também está atendendo a concessionária, porque um dos grandes pagadores de pedágio é o caminhão, se não o maior, né? Ele paga por eixo, então os caminhões eles pagam muito pedágio. Um truck stop ele poderia ser uma iniciativa ou um empreendimento adicional de uma concessionária? Poderia, mas eu acho que acaba sendo limitado porque os investimentos que esses grupos fazem quando eles se juntam é muito específico, então nós vamos fazer o trabalho naquela rodovia para viabilizar aquela rodovia e fazer na concessão que eles recebem. Sociedades de propósito são várias né? empresas unidas, né? E tem volumes astronômicos de investimento, todos nós sabemos. Quando você fala de um truck stop, você fala de volumes menores de investimento, então isso pulveriza muito o investimento deles. Eu não sei se isso seria um objetivo deles. Exatamente isso que eu ia perguntar, quer dizer, de alguma forma a concessionária pode ajudar no custo desse espaço? Ela é uma das maiores interessadas. Sim. Porque quando ela viabiliza a prestação, tudo na vida é prestação de serviço, né? Quase tudo. Mas quando ela viabiliza a prestação de serviço na concessão dela, ela evita que o caminhoneiro desvie a rota para fugir do pedágio. Eu prefiro por essa estrada pagar esse pedágio, porque lá eu vou ter melhores condições. Exatamente. E ele fica no inconsciente dele que eu paro naquele local que eu sou bem atendido. Então a rota dele acaba sempre passando por aquele local. Ele determina isso, também, né? Quer dizer, uma diminuição também, porque ele vai descansar. Enfim, claro, é infinito isso aí mas por exemplo assim, especificamente, e para a concessionária também, evitando acidente, é muito melhor, menos custo para ela, menos problema para ela. Agora, o que me chama a atenção é que, independente da lei do descanso, que pode ter, digamos, originado ou dado uma luz maior a essa oportunidade de mercado, mesmo que esta lei não existisse, essa oportunidade de mercado existe. Sempre existiu. O caminhoneiro é um público consumidor. Sempre existiu. A gente pode até fazer um comparativo, como a classe C, como o brasileiro teve uma ascensão de renda nos últimos anos, né? E teve mais poder de compra, pôde adquirir mais bens e de melhor qualidade, o caminhoneiro também. O caminhoneiro passou a dirigir caminhões, carretas de 500 milhões, de 1 milhão. 500 mil, 1 milhão. Né? Volumes astronômicos em valores, né? E ele é o condutor disso.
Então, obviamente não tem soja de 500 nem soja de 1 milhão. E tem mas outro player também ele começou a ganhar bem para isso. Que é interessante a gente lembrar nesse cenário, que a gente falou da concessionária. A concessionária, se eu tenho um bom truck stop dentro da rodovia, valoriza a rodovia da concessionária. Exatamente. Tem a questão para quem é transportador e embarcador, o atendimento à legislação e a segurança do motorista. E tem também a questão das empresas que são responsáveis pela segurança das cargas. Porque essas empresas de segurança de carga, elas traçam toda a rota do caminhão e o caminhão tem que parar em locais determinados, que são locais que ofereçam determinadas condições de segurança para o caminhão ficar estacionado. Então também atende uma outra questão, que é a questão da segurança do transporte de carga, que é um problema grande no Brasil também. Não só da empresa que faz a segurança, como da seguradora. Muito bem lembrado, das próprias seguradoras. As seguradoras especializadas em carga, em transporte, em caminhões, óbvio, já se pronunciaram e elas têm uma fórmula que vai diminuir o custo do seguro, tendo a garantia de que o caminhoneiro vai seguir aquela rota, não vai fugir do pedágio, vai entrar no truck stop, vai fazer a sua parada, vai ter o seu descanso, vai diminuir o sinistro, né, vai diminuir acidentes. Então, esse cenário, se você for pegando o novelo, né? Puxando o fio, você vantagens vai andando por vários aspectos. Até o final do programa nós vamos constituir uma empresa que vai montar um truck stop em alguma concessionária. Uma questão também que se apresenta é o seguinte: você estava falando das características do truck stop, né? Então você falou, principal banho, né? O local para estacionar o caminhão, e aí entrou essa questão que a gente estava falando agora da segurança, né? De saber que ele pode parar o caminhão dele e não vai ter problema de assalto no caminhão. O restaurante, mas também tem serviços de conveniência, loja, tem uma série de coisas que se pode agregar a um food truck. São muitas, né? Óbvio, eu barbearia. São áreas muito grandes, porque você acomoda não carros, mas caminhões, carretas. Então são terrenos muito grandes. E você consegue colocar essas operações à medida que você vai implementando o centro, né? O truck stop. Você tem desde um truck center, que é uma empresa preparada para prestar serviço pro caminhão. Então ali vai ter troca de óleo, borracharia, motor, baterias, venda de peças. Então você pode... Acessórios que eles adoram, né? Você tem isso ali disponível para o caminhoneiro. Você tem uma parte que é uma preocupação muito grande do caminhoneiro autônomo, por exemplo, que você tem um autônomo e tem o de transportadora, e tem mais um que é autônomo, tem seu próprio caminhão, mas trabalha para as transportadoras, são terceirizados. O que eles precisam, né, o autônomo principalmente, é que ele chega no destino, e isso no Brasil não existe, fora do Brasil é comum, né? Ele chega no destino e não tem a carga de volta. Então ele não tem o frete de volta. Ele anda, 1.000 quilômetros e não tem o frete. Então pode haver centrais de fretes também aí nesses... Exatamente. E você vai daí, a central de frete atende o caminhoneiro, não o caminhão. O novelo vai puxando mais atende o caminhoneiro, né? Você tem uma coisa que eu também aprendi conversando com eles, né? Que você pode esperar o médico, mas você não pode esperar o dentista. Então você tem que ter uma prestação de serviço nesse sentido também. O dentista, por exemplo, é fundamental dentro de um truck center, porque ele vai tirar a dor daquele caminhoneiro que não consegue andar mais 20 quilômetros com aquela dor. E não tem jeito, não tem remédio que pare, tem que consertar, tem que atuar na origem da dor, né, que é ausente. Então são lendas urbanas, são folclores aí, mas que influenciam direto na vida deles, né? Você pode, como eu falei que as coisas são colocadas dentro da linha do tempo, dentro da implantação, você pode, vai ter hotel? Depende se é próximo de uma cidade, ou que cidade é essa, que rota nós estamos falando, que tipo de transporte você tem. Transporte, você tem a BR-153, a BR-163, uma é mais para eletroeletrônicos, outra é mais para safra agrícola. Então, que valor a carga está sendo transportada, que vale a pena você colocar, e aí, obviamente, o caminhoneiro também recebe mais. Ele recebe mais e ele pode usufruir de outros serviços. Então, você pode ter um hotel num caso desse. Inclusive operado por uma rede hoteleira, por exemplo, um Ibis, alguma coisa. Que desenvolvam um produto específico para este fim, que hoje não existe. Agora, deixa eu perguntar, um truck stop, vamos imaginar que a gente inaugurou um truck stop muito bem construído.
tá? Então tem boas acomodações, tem um restaurante ou até mais de dois ou três tipos de restaurantes, alguns serviços, etc. Ou seja, um lugar aprazível e seguro. Você acredita que, ao menos marginalmente, também pode ser utilizado pelos motoristas de carro normal? Eu tenho certeza, não imagino não. Porque isso eu já vivi também, já presenciei. Você viu exemplos disso? Você deve ter pesquisado tanto nos Estados Unidos, Europa, outros países? Lá como eu disse, você pode olhar e ter certeza que é um shopping, né? E de grandes proporções. Mas aqui você ainda não tem isso, mas você tem o centro de conveniência, você tem a drogaria, né? Você tem onde comprar presente para os filhos que eles ficam muito tempo fora, você tem um restaurante, como você falou. Então, esses tipos de serviço cada vez são mais rotineiros para o caminhoneiro. Se você for a fundo mesmo, você pode criar uma mini cidade, né? Porque você já citou médico, dentista, drogaria. Conforme o programa está passando aqui, a gente está elencando mais e mais possibilidades que pode ter um truck stop desse. Você tem uma série de serviços que você pode ir implementando. Tem exposições, você tem, por exemplo, as grandes concessionárias de caminhões, onde outra vez entrarem numa rodovia que tem um fluxo muito pesado de caminhões, elas podem expor os seus caminhões nesse local. Minimamente fazer um showroom de vendas, né? O caminhoneiro não precisa entrar na cidade para ver o caminhão que ele vai comprar. Ele pode ver o caminhão ali naquele showroom, pode fazer um test drive. São infinitas as possibilidades que você tem para colocar aí. Agora, as áreas ao longo das estradas, principalmente as próximas aos grandes centros como Rio e São Paulo, Belo Horizonte, são áreas muito, digamos, demandadas, valorizadas, vamos chamar assim, porque para os depósitos de logística, transportadoras. Eu me arrisco a dizer, isso vai me confirmar, que me parece que assim, próximos aos grandes centros urbanos, as áreas para instalação de um novo truck stop, elas são escassas, ou não? São de desenvolvimento mais cuidadoso, porque elas existem, e existem outra vez, percebendo uma diferença, né? Você vai colocar, como eu comentei, o produto na região que demanda aquele produto. Então, o truck stop ele não vai ser o mesmo em todos os centros. Na entrada de uma cidade como São Paulo, por exemplo, você tem um detalhe que você não tem em outras cidades de porte menor. Você precisa tirar a carreta e colocar o VUC. Então, quando você faz o transbordo de carga, quando você tira a carga de uma carreta, menores, você coloca em caminhões menores, que esses podem trafegar na cidade, você já tem um serviço grandioso para a cidade e para o caminhoneiro, que pode dali fazer a volta e não precisa nem ficar esperando o horário que ele pode entrar na cidade, que ele não pode. Então você vai ter outro tipo de serviço que vai viabilizar o terreno mais escasso e mais caro. Agora, tem uma e que a gente pode também dizer que vai ajudar o trânsito um pouquinho mais na cidade, né? Com certeza. Porque imagina uma carreta dessa em São Paulo. Com certeza. E já tem uma legislação, inclusive, que proíbe. Sim, com horário. É uma coisa complicada. Agora, tem uma pergunta que é fundamental, é a questão da localização, né? Porque essas localizações, imagino eu, elas têm que ser muito bem estudadas, porque não adianta você arrumar uma bela área, numa boa estrada, e instalar um truck center se ela está em um determinado ponto que o caminhoneiro sai do ponto A, precisa chegar no ponto B, e para fazer esse trajeto, esse truck center no meio não atende ele, porque vai interromper a viagem dele no meio. Ele não vai dormir lá, né? Eu estou fazendo um exemplo, ele saiu às 7 horas da manhã do ponto A. Tudo bem, se ele chegar nesse truck center na hora do almoço, ele pode até parar lá para usar sanitários, para comer, mas ele dificilmente vai dormir lá porque ele está indo sempre para o ponto B. Então tem que existir um grande estudo de localização de áreas para saber como é que funciona o fluxo dos caminhoneiros, pelo menos dos principais, para você poder escolher onde que eles podem utilizar mais como ponto de parada noturno, digamos assim. Os estudos geomercadológicos, de comportamento, eles sempre são necessários, né? Inclusive você não vai montar o mesmo truck stop em Mato Grosso e em São Paulo. A BR-153 e a BR-163, nem as duas que são no Centro-Oeste, vão ter os mesmos tipos de truck stop. Então, você precisa estudar para ver que tipo de caminhoneiro circula por lá,
qual é a cultura básica, até para ver a comida que esse caminhoneiro, porque eles fazem muito repetitivamente a mesma rota, né? Então você acaba conhecendo os hábitos desses caminhoneiros. Então tudo isso vai trazer detalhes que vão ser implementados em cada truck stop de acordo com a regionalização. Uma pergunta que você me fez, eu acabei passando, né, e não respondi, que eu vivi, foi o que no passado nos parecia muito agressivo, hoje já tem uma convivência muito pacífica, que é o caminhoneiro e o carro de passeio. Eles frequentam o mesmo restaurante. Existe também até a brincadeira de você dizer, não, se o caminhoneiro pode parar que a comida é boa, né? Essa é uma máxima antiga, né? Então. Se você está numa estrada desconhecida, num lugar que você nunca foi, você vê um monte de caminhão parado no lugar, você fala, bom, minimamente ali a comida é só uma comida decente, bem feita, caseira, né? É isso mesmo. E hoje você percebe que o caminhoneiro está mais... O caminhoneiro tinha muita rejeição a esse convívio, né? Hoje, ele também já não é, ele é quase um piloto de avião, né, cara? Você vê aquelas máquinas que eles dirigem, o cara tem que ser especializado, o cara passa a ser um outro nível de profissional, de um outro nível cultural, de uma série de diferenças que aconteceram nesses últimos anos, que faz com que o convívio seja totalmente pacífico, né, e integrado. Então você tem uma drogaria que atende os dois, você tem um restaurante que atende os dois. Eu tive em Minas Gerais, mais especificamente em Uberlândia, eu presenciei o pessoal saindo de uma indústria para ir almoçar no restaurante do posto onde existiam as carretas estacionadas e os carros, todos dois almoçando lá no mesmo horário. E uma convivência super tranquila. O caminhoneiro saindo do banho com a sua toalha, né, indo para o seu caminhão, depois voltando para almoçar, e o pessoal de terno e gravata, sendo o caso, parando para comer também. É verdade. Isso acabou. Hoje em dia, assim, que eu me recordo há alguns anos, tinham até 2 postinhos, né? Um onde o caminhoneiro comia e outro onde as pessoas ainda existe essas Existe, coisas. Mas eu acho que um pouco menos, né, Antônio? Menos porque a aceitação é maior, o caminhoneiro é diferente hoje. Você também criando esses ambientes mais claros, mais seguros, mais bonitos, né? Você chama os dois públicos com mais facilidade. Então não tem aquela coisa também que você chegava à noite, aí ao contrário da comida, né? Você chegava à noite, olhava para aquele posto meio escuro, cheio de caminhão, falando, isso eu não vou parar não. Né? Hoje não tem mais isso, até porque se você criar um posto que vamos esquecer, o posto é uma das âncoras do truck stop, né? Se você criar um truck stop bem formatado, com as características corretas, você vai atrair os dois públicos. Não podemos perder o foco, que é o caminhoneiro, mas você atrai os dois públicos. Ambos convivem nesse cenário. Muito bem, o UrbanView de hoje entrevista Antônio Sampaio, consultor para desenvolvimento e estruturação de empreendimentos imobiliários voltados para o varejo, sobre o tema Truck Stops, uma nova oportunidade de negócios em rodovias. E eu pergunto a você, Antônio, a gente sabe que os Estados Unidos é a terra do caminhoneiro, né? Eu acho que eu não estou errado nisso, né? O caminhoneiro é quase um cowboy do asfalto, né, nos Estados Unidos, né? E a gente, quando trafega pelas estradas dos Estados Unidos, a gente vê muitos desses pontos de apoio. Essa questão do truck stop ela é muito avançada nos Estados Unidos. Eu diria, me arriscaria a dizer praticamente que ela é uma ideia, um conceito originário de lá. Esse olhar varejista. Assim, me parece, mas você tem grandes centros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O volume nos Estados Unidos é maior. Você tem empresas já listadas na Bolsa, com faturamentos muito grandes, né? E é isso que eu ia te perguntar. Pelo que você conhece, esses empreendimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, têm uma característica de serem empreendimentos isolados? Ou já existem, por exemplo, grandes empresas que têm vários e vários que já seguem um padrão e vão adaptando esse padrão? São redes com 20 mil funcionários. São redes, na sua maioria são redes. Tem estruturas que começaram com centros familiares, né? Evoluíram, foram adquirindo e criando novos, e hoje são grandes redes. Então você hoje tem algumas grandes redes nos Estados Unidos atuando nesse cenário. Vindo aqui para o Brasil, você acredita que a médio e longo prazo possa haver uma grande rede de truck stops aqui no Brasil? O ambiente é todo favorável para isso, né? Você tem um país grande, um país continental, mais da metade do transporte sendo feito rodoviário, mais de 2,5 milhões de caminhões. Então, um caminhoneiro com poder aquisitivo maior para poder consumir coisas boas, né?
Então, você tem todas as áreas que ainda estão disponíveis nas rodovias, tem que ser a margem da rodovia, né, para poder ter o acesso para os caminhões, para os carros, mas você tem todas as características, tudo montado para alguém investir e fazer. Agora, por exemplo, você tem uma privatização aí de uma estrada, vem uma concessionária, uma CCR Rio Oeste, uma Autoban, ou às vezes grupos querem se juntam, grupos de investidores, e eles se unem, né, para investir, que nem você falou, muitos milhões de dólares na recuperação e depois na manutenção de uma estrada frente à receita de pedágios e serviços eventuais. Por que você acredita que até agora não tenha surgido nenhum grupo estrangeiro que tenha expertise nessa área ou que não tenha surgido nenhum grupo que une alguns investidores para investir na área de truck stops? Investimento estrangeiro, a gente sabe que ele está um pouco arredio, arisco, hoje em dia, né? Existem mais detalhes do que simplesmente você pensar no truck stop, né? Para viabilizar o investimento desse porte. Quando eu falo de uma rede, porque outra vez entendo que faça sentido você criar uma rede, você está falando aí de 20 truck stops em 5 anos, mais ou menos. Então você também tem um investimento entre 400 e 600 milhões, que também não é... No total do conjunto dos 20. No conjunto dos 20. Então também não é um investimento pequeno, né? Eu acho que isso está amadurecendo. Veio a lei, né, porque quando você não tinha a obrigação da lei, mudança de frota, a frota dos caminhões melhorando, estando mais atualizados também, de melhor performance, o caminhoneiro mudando também o conceito de vida dele, né? Então acho que as coisas estão acontecendo, vão culminar com esse empreendimento, com esse investimento. Agora, precisar exatamente quando isso vai acontecer. Então você percebe que o empresariado, os investidores começam a ter um olhar para isso e fazer, opa, aí tem uma oportunidade de mercado. No varejo, eu tive uma experiência, rapidamente vou comentar aqui com vocês, que é muito semelhante ao que eu conversei com um posteiro. Entre fazer um centro de conveniência e pegar uma loja que estava no meio de quadra, bem posicionada, a 100 metros do centro de conveniência, essa loja aumentou 50% do faturamento dela no primeiro mês. Nessa simples mudança. Que conveniência gerou conveniência realmente, mais vagas, mais serviços, outras soluções para o consumidor utilizar ao mesmo tempo. Então você criou uma situação onde melhorou e fez todo sentido do mundo desativar uma loja e mudar para um centro de conveniência. Eu fiz esse parênteses porque, conversando com o caminhoneiro, e a linguagem dele, com o posteiro, a linguagem deles é litragem. Né? Quantos litros de diesel eu vou vender, porque é desproporcional, né? Você vende 100 para 1 milhão entre gasolina para diesel, né? Álcool e tal, etanol, é bem desproporcional. Por cada caminhão, sei lá, 500 litros, 600 litros, não dá para comparar, né? Quando abastece, enche o tanque mesmo, né? Então, ele comentou comigo, Antônio, se nós evoluirmos com isso que a gente está conversando, só em algumas mudanças no posto dele, né, transformando o estacionamento em estacionamento seguro, mudando a localização do restaurante, porque fazia mais sentido no mix, só com isso ele falou, olha, em 6 meses eu dobro a minha litragem. Ele vendia 1 milhão de litros e ele disse que passaria a vender 2 milhões de litros. É uma informação que, né, outra vez, tudo leva a crer que a gente vai dar o próximo passo. É sustentável. Me chama a atenção porque, por exemplo, eu estava comentando aqui com o Antônio, nosso convidado Antônio Sampaio, antes do início do programa, eu pego quase que semanalmente, ou pelo menos uma vez a cada 15 dias, a rodovia Castelo Branco no sentido interior, quando eu vou para lá, para o interior, e depois no sentido São Paulo, quando eu retorno no final do final de semana. Só ali, por exemplo, na Castelo Branco, me chama a atenção, tem 2 postos que eu já parei, um logo ali em Barueri, logo depois de Alphaville, você tem um posto de gasolina com uma parte para abastecimento de caminhão. Ali um pouquinho para frente você tem um estacionamento ainda pequeno, ainda para caminhões, né? Você tem quase que um shopping, você tem restaurante, loja,
drogaria, etc. Está um pouco nesse conceito. Eu confesso, agora na próxima vez que eu parar, vou assuntar um pouquinho melhor para ver se tem serviço de borracharia, de autoelétrico, alguma coisa. Mas você percebe claramente que nesse primeiro posto que eu estou falando, o foco deles não é o caminhoneiro. Eles também atendem o caminhoneiro, mas não é o foco. Lá, pouco mais para frente, no quilômetro 73 da Castelo Branco, também tem um empreendimento chamado Road Shopping, numa área muito grande. E esse daí é gigante, tem lanchonete McDonald's, casa do pão de queijo, frango assado, lojas, comércio, supermercado, tudo que você possa imaginar, eu já vi naquele posto lá. Também não tem foco no caminhoneiro. Você percebe que o foco ali, 90% da frota que está parada ali é carro. Eu pergunto para você, onde eu quero chegar. Esses postos que, digamos, já são quase que truck stops, com uma pequena adaptação, eles não poderiam se tornar os primeiros truck stops, por exemplo, das rodovias de São Paulo? Poderiam, mas você tem que analisar alguns aspectos. Por exemplo, o terreno que eles têm disponível. Né? Se o terreno é pequeno, você consegue dar estacionamento para um número grande de carros, de automóveis, e não consegue dar para 5 caminhões. Então, o terreno tem que ser farto para você poder ter o estacionamento para o caminhão. Você tem essas operações que são todas voltadas realmente para o consumidor carro, né? Para ter a borracharia para o carro não é a mesma borracharia para o caminhão. Então, para você ter esses serviços para o caminhão, você precisaria desenvolver caixas grandes. Não são, porque o caminhão tem que entrar na caixa, muitas vezes, para fazer uma troca de algum serviço específico para o caminhão. Então, você tem que desenvolver. Se você vai colocar uma concessionária, você precisa ter uma concessionária de caminhões. E todas essas caixas ocupam grandes espaços. Então, eu acho que o básico é você ter o espaço. E aí você mudar algumas características para não ficar o caminhoneiro sentindo que ele precisa parar no próximo posto e não naquele que não é para ele e é basicamente voltado para o carro. Porque tem essa questão cultural também, né? Quer dizer, o caminhoneiro também precisa entender um pouco, você falou, acho que um ponto importante, que aquele empreendimento foi criado pensando nele, né? Não é um empreendimento talvez tenha sido adaptado para ele, mas sim foi criado. E essa coisa corre muito no boca a boca e demora um pouquinho também para pegar, né? Eles têm muitos meios de comunicação, né? Eles têm revistas especializadas, têm rádios especializadas. Então, quando isso acontecer, vai ser muito simples a comunicação e o atendimento a esses caminhoneiros. E eles ficam sabendo, depois que eles param a primeira vez num posto que é voltado para ele, não tem outro. E recebe um bom atendimento, um bom serviço. Mas você vê assim, coisas como você comentou comigo também, não tem um estacionamento. As carretas ficam largadas no pátio do posto. E muitas vezes o cara do posto tem que pedir para aquele caminhoneiro sair, porque senão ele não está atendendo ao novo que quer encher o tanque. Então é um negócio, mas eles se sentem seguros e bem tratados ali, então eles não querem ir embora. Eles querem passar a noite ali. Né? É um negócio que ainda precisa ser organizado. Agora, Antônio, imagino que você tenha conversado muito com esses caminhoneiros e tenha feito estudos, enfim. Existe uma ordem de hierarquia de necessidades que esses caminhoneiros colocam? Vamos supor, a questão da segurança, uma alimentação boa, o que eles pedem primeiro? Isso. Eu acho que a gente já comentou aqui. Um dos posteiros, brincando aqui um pouco, falava para mim, olha, Antônio, você tem que fazer 2 coisas no posto. É encher o bucho e o tanque. Que você está resolvido, o caminhoneiro vai voltar sempre aqui se ele estiver satisfeito com isso. Então eu diria que a prioridade dos caminhoneiros é essa, né? Você ter isso é um pouco mais delicado, né? Mas você ter essa transição do frete, quando eles perceberem que eles nesse posto eles vão ter alternativas para o frete de volta, né? Que vai ter uma tela ali, que vai funcionar, que eles vão poder... Todos eles já têm celular, isso mudou também, né? Dos anos para cá. Então, quando eles perceberem, isso vai ser importante. O dentista, como a gente comentou, é super importante para eles. Enquanto eles não sentem a dor, não é importante, mas quando eles sentem a dor, é imprescindível, né? Então, o estacionamento, muitas vezes as cargas são perecíveis, então você tem um estacionamento energizado, vai mudar também esse conceito, onde o cara pode estacionar, não usar o motor, usar uma tomadinha, onde ele vai ficar com o frigorífico dele funcionando ali e tal. Então, se você chegar ao modelo, ao ponto de
poder botar um hotel onde ele possa dormir, porque você tem caminhões hoje com cabines maravilhosas, né? Mas você tem muitos também que não tem essa cabine toda. E ele tem que dormir ali, porque hoje um dos problemas sociais e que a lei busca resolver também é que o caminhoneiro hoje ele fica empregado 24 horas, porque quando ele não está dirigindo, ele está tomando conta da carga do caminhão. Ele tem que dormir no caminhão para tomar conta não ser roubado. Senão ele chega, foi a cabine e ficou a carga, ou foi a carga e ficou a cabine. Não tem mais nada, né? Então isso é Eu vi outro... uma reportagem na TV por assinatura já faz um certo tempo, acho que são caminhoneiros na Europa, e lá esses caminhoneiros que fazem grandes trajetos, praticamente todos os caminhões, pelo que me recordo na reportagem, tem quartos atrás, né? São verdadeiros quartos, com cama, tem tudo, tem mesinha, são caminhões assim maravilhosos, né? E eles têm esses truck stops, onde o caminhão para e o cara desliga o caminhão, mas ele já liga a tomada e ele fica funcionando o ar-condicionado, fica funcionando a luz do caminhão. Se ele tiver uma geladeirinha, fica funcionando a geladeirinha, ele fica bem instalado lá e tem essa segurança olhando a carga, né? Então essas coisas são, talvez algumas não sejam nem percebidas na ordem de prioridade que estou falando, não seja nem percebida por eles, vai ser percebida quando existir. Porque aí quando não tiver, eles vão sentir falta. Né? Agora, na questão, você comparou, né, desde o início do programa, a esse tipo de empreendimento como varejo, né, um shopping. Um shopping que oferece produtos e serviços para o caminhoneiro. Todos os shoppings no Brasil, né, que seja do meu conhecimento, eles pertencem a operadoras de shopping center. Né? São empresas especializadas em identificar a área, né, desenvolver o projeto de acordo com todo o fluxo toda aquela pequena cidade que está em volta daquela área, ou construir ou delegar a terceiros a construção e depois administrar, fazendo a locação, fazendo a propaganda. Você vê um modelo de negócio que seria mais ou menos esse? Serão operadores, assim como temos operadoras de shopping centers, teremos operadoras de truck stops? Esse desenvolvimento vai acontecer. Você vai ter administradoras, vai ter um condomínio, mesmo modelo, porque você vai ter áreas comuns que vão ter que ser cuidadas para que todas as operações consigam fazer o seu serviço, prestar o seu serviço, vender seu produto, né, para o seu consumidor. Então, as características vão ser muito parecidas. Você vai ter alguém comandando, porque a gente está falando de pequenas cidades no entorno dos shoppings, né? Eu diria o seguinte, se você faz um mega truck stop, você vai ter uma cidade dentro do truck stop. Então você vai precisar, obviamente, ter o controle disso, né? Você tem lugares aí na rota do grão, né, a parte agrícola, onde você precisa ter um estacionamento para 600 carretas. Isso são mais de 50 mil metros quadrados. Porque em tese, assim, pelo que você está apontando, só o estacionamento. O que pareceria natural seria que as grandes redes de postos de estrada, né, que existem redes, que eu sei que existem, essas redes fossem as responsáveis pela implantação dos truck stops no Brasil, ou seja, transformar alguns postos da rede que oferecem características adequadas em truck stops. Mas, que nem você mesmo falou, eles têm uma visão muito do posto, da litragem, eles não têm muito essa visão de negócio. Existe um trabalho um pouco de catequese aí também, não tem? Porque quando a gente até fala de um shopping, né, um shopping é um bicho um pouquinho mais elaborado, né? Então, o posto de combustível seria uma âncora para esse... Ele aloja traria fluxo, né? Mas ele a CIA do shopping é o posto pro truck stop, né? Então, ele seria isso, mas... Quando a gente comenta, tem já algumas iniciativas que a gente falou no início, né? Algumas iniciativas de algumas redes olhando para esse cenário, criando algumas soluções, existe isso. Mas ainda, como é que eu complemento o serviço do meu posto? E não como eu ponho o meu posto dentro de um negócio maior que ele vai complementar. Aquela questão da diferença que a gente estava falando, como é que chama, do megaposto. Isso. São conceitos diferentes. Isso. O megaposto é o posto que vai acrescentando alguns serviços satélite, digamos, para atrair o caminhoneiro. Já o truck stop é um conceito de varejo, onde o posto é uma loja âncora para uma série de... Exatamente. Eu vejo hoje, assim, dentro das distribuidoras, aqui eu tenho contato de mais voltada para desenvolver esse tipo de produto, mais preocupada com isso, é a Ipiranga. Hoje é a distribuidora que mais fez nesse desenvolvimento.
Algumas outras têm até mais volume do que ela em termos de projetos para esse produto. Mas não é da distribuidora, é do posteiro. Ele tem uma rede e ele está desenvolvendo esse tipo de solução dentro da rede dele porque ele também viaja, porque ele também vê como é nos Estados Unidos e porque ele vê que o retorno é interessante. Mas ele desenvolve da forma que ele enxerga melhor, né? Muito bem. Sandra Lanza agora vai checar o resultado da nossa enquete até o momento. O pessoal deve ter voltado online aí. Vamos comentar com Antônio Sampaio aqui. Vamos lá, então. Nossa pergunta era apoiado na lei do descanso. Você acredita que o potencial de espaço, você acredita no potencial de espaços para caminhoneiros? 0% disseram não, pois como em outras leis brasileiras, esta poderá ser burlada. 44% disseram sim, porém é necessário um trabalho de envolvimento com os caminhoneiros. E a maioria, 56%, diz sim, pois a lei apresenta exigências que viabilizam esse novo conceito. As pessoas já estão conscientes, então, quer dizer, tem a lei e vai ter que colocar de qualquer maneira. Sim. Se adequando. Vai ter que adequar. Então, por exemplo, você precisa, não diria os truck stops não, seria um exagero, mas você precisa colocar à disposição, porque o sindicato briga por isso, o sindicato das transportadoras caminhoneiros. Tá bom, eu tenho que parar de 4 horas, me diz aonde? Com segurança, para a carga não ser roubada, né? Como é que eu paro? Onde eu paro? Aí o governo, obviamente, não tem não é uma iniciativa privada, não tem o objetivo de fazer esse tipo de solução, né? Os postos ainda estão olhando para isso, mas ainda de uma forma desorganizada, porque o caminhão chegou, parou e parou do jeito que deu, ou no cantinho que deu. Então não tem a estruturação. Então precisa gerar soluções para que isso seja implementado. Que eu acho que porque você tem outra forma de implementar, que é pela polícia, né? Pelos órgãos fiscalizadores, né? Que eu acho que não tem a quantidade de gente suficiente para fazer isso, para poder olhar se o caminhão parou ou não de 4 em 4 horas. Né? Com bafômetro você vê se ele bebeu, mas para você olhar que ele parou de 4 em 4 horas, isso está muito mais ligado à transportadora, que tem o tráfego dele é monitorado, né? Então sabe onde ele parou, por que ele parou, quantas horas ele parou, até para ver o desvio de carga, essa coisa toda. Então é muito mais das transportadoras do que da polícia, do que órgãos fiscalizadores. Então eu acho que isso tudo vai acontecer muito mais pela conscientização do caminhoneiro e das transportadoras do que pela própria fiscalização do governo ou qualquer coisa que o valha. Perfeito. Muito bem, o UrbanView de hoje entrevistou o consultor para desenvolvimento e estruturação de empreendimentos imobiliários voltados para o varejo, Antônio Sampaio, sobre o tema Truck Stops, uma nova oportunidade de negócios em rodovias. Antônio, nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui. Obrigado a vocês. Maravilha. E nós voltamos então na quarta-feira que vem. Sandra? Verdade. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Antônio. E obrigada a você que esteve com a gente em mais um UrbanView. Até a semana que vem. Maravilha. Quarta-feira que vem nós voltamos ao vivo com mais uma edição do UrbanView. Até lá.